Primeira carta do profeta Samuel, capítulo 2, onde leremos do primeiro versículo ao versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Amado Deus, nós te louvamos agradecidos pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque tu nos chamaste através da tua presença, através do teu Espírito Santo, ó Pai, em nossas vidas, para que pudéssemos estar nessa noite na tua casa, para podermos aprender mais de ti. Por isso, Senhor, da mesma forma que tu iluminaste o meu coração e colocaste palavras nos meus lábios, Pai, eu te peço que o Senhor esteja preparando a tua igreja para receber a tua palavra. É o que eu te peço e agradeço desde já, fiado no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu pedi licença ao conselho e ao pastor, ao reverendo Onofre, para que hoje nós não tratássemos da carta de Efésios. Os irmãos sabem que nós estamos fazendo o que nós estamos chamando de manual prático da vida cristã. Estamos batendo capítulo a capítulo da carta de Efésios. Mas hoje, por ser um dia especial para a nossa sociedade, para a nossa vida, para a nossa igreja, que é o Dia das Mães, eu pedi licença ao conselho para trazer uma mensagem, para nos falar um pouco sobre o que é a maternidade. Mas ao mesmo tempo que nós falamos na maternidade, não excluímos os pais dessa responsabilidade, porque estamos no mês da família. Aqueles que puderam estar conosco no dia 1º de maio participaram daquele evento maravilhoso onde nós, como família da fé, estivemos reunidos para falar que a igreja é uma representação também do que nós aprendemos na nossa família, do momento que nós precisamos estar unidos, a forma que nós temos que estar vivendo. E, por coincidência, porque Deus cuida de todas as coisas, na semana anterior nós tivemos aqui o texto que nos falava sobre Efésios, capítulo 5, do versículo 22 a 31, que onde justamente o apóstolo Paulo vai nos falar do relacionamento entre homem e mulher, entre marido e esposa, mostrando que eles se tornam uma só carne, conforme a palavra do Senhor em Gênesis, e mostrando também que eles, os dois juntos, estão sobre a mesma missão, que da mesma forma que a mulher deve se submeter a seu esposo, esse deve amá-la, protegê-la, como Jesus também protegeu a sua igreja. E como Jesus se protegeu a sua igreja? Se fazendo carne por nós, morrendo naquela cruz, levando sobre si
os pecados que eram nossos. Porque da mesma forma, então Paulo vai dizer que da mesma forma que Jesus protegeu a sua família, a sua noiva, que é a igreja, também o marido deve também proteger a sua esposa. E na semana seguinte nós tivemos também o reverendo Onofre pregando sobre o texto no capítulo 6 de Efésios, versículo 1 ao 9, que agora não fala mais do relacionamento de pai, de marido e esposa, mas fala do relacionamento de pais e filhos. Tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo, porque nós temos um chamado e nós precisamos entender esse chamado, porque quando nós recebemos a responsabilidade de criarmos os nossos filhos, a palavra vai dizer que os nossos filhos devem nos respeitar, porque conforme o mandamento nos fala, o 5º mandamento, né, devemos honrar pai e mãe. E lembrando, hoje nós que somos pais, também somos filhos. Então, da mesma forma que nós devemos ser honrados pelos nossos filhos, também devemos honrar os nossos pais. Mas também o texto vai nos dizer que nós também, como pais, precisamos ter o cuidado de não levarmos nossos filhos à ira, que precisamos criá-los no temor e no tremor do Senhor, ensinando a sua palavra, para que mesmo quando forem, como nós oramos pelas crianças aqui agora, para que mesmo quando eles forem avançados em dias, eles continuem servindo ao Senhor, porque uma vez que a palavra é colocada em seus corações, essa palavra se perpetua naquele coração, e no momento certo, ela fará o efeito necessário. Dessa forma, meus irmãos, como pais, nós precisamos entender qual é o nosso chamado. Qual é o nosso chamado? Você consegue entender o que Deus confiou a cada um de nós, pais, e nem em especial nesse dia, as mães? Muitas vezes, meus irmãos, nós não entendemos. E é por isso que nós precisamos entender porque Deus nos deu uma missão. Por que Ele nos chamou? E nós percebemos isso, meus irmãos, no sentido que nós somos apenas um instrumento nas suas mãos. Ora, se nós, como pais e mães, somos instrumentos na mão do Senhor, se nós não sabemos o que devemos fazer, como faremos? Entender o nosso chamado é primordial para que nós possamos executar aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Meus irmãos, quando voltamos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26, nós vamos ver o chamado que Deus faz ao homem, que era para dominar a terra. No versículo 28 do mesmo capítulo, estamos falando de Gênesis, capítulo 1, está escrito assim: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Essa é a ordem de Deus para o homem. E aí nós percebemos o que a gente chama em teologia do mandato cultural. O homem recebeu de Deus 3 mandatos. Mandato social, ou seja, ele necessitava se relacionar com seu próximo, para que pudesse estar junto. Ele tinha um mandato espiritual. O homem tem a obrigação, perante toda a criação do Senhor, de se comunicar com Deus, entender a sua vontade e cumpri-la. E, ao mesmo tempo, nós temos esse mandato, que é o mandato cultural, que é dominar sobre todas as coisas. Mas também, meus irmãos, tanto o homem criado como a mulher criado, é dado para eles uma missão. Quando nós olhamos no capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24, nós vamos ver que a união do homem com a mulher. E Deus vai dizer dessa forma: por isso, deixa o homem pai e mãe e se reúne à sua mulher, tornando-se uma só carne. Ou seja, a missão sempre é conjunta. Mas a vocês, mulheres, mães que aqui estão, e aquelas que um dia serão mãe também, para a honra e glória de Deus, houve um chamado especial, o chamado da maternidade. É interessante pensar que alguns interpretam de forma equivocada a maternidade, sendo um castigo do Senhor. Tem gente que acha que é um castigo, mas não percebe que o que o Senhor fala é que Ele vai multiplicar as dores do parto, porque para aquilo que a mulher tinha feito,
né, com o seu marido. O marido não tem a sua culpa também. Tanto é que ele também recebe o seu castigo. Mas para a mulher teve a multiplicação das dores no parto. Por quê? Porque comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas a maternidade foi uma ordem do Senhor. Porque a partir do momento que o Senhor fala para aquele casal, para eles se multiplicarem, qual é a ordem que está sendo dada? Justamente a ordem da maternidade. E dessa forma, meus irmãos, é um chamado da mulher. E aqui, nesse texto que nós lemos, meus irmãos, nós falamos sobre uma mulher chamada Ana. O texto fala logo no início que o cântico de Ana, então orou Ana e disse, e ela começa a orar. E nós precisamos entender o que estava acontecendo com Ana. Ana era casada com um homem chamado Eucana. Só que Eucana, não obedecendo à ordem do Senhor, ele tinha duas mulheres. Ele tinha uma outra mulher chamada Penina, que ela tinha filhos. E Ana era uma mulher estéril. E por causa disso, Penina não deixava Ana em paz, a ponto de aquela mulher ficar desesperada, não ter mais vontade nem de comer. E seu marido pergunta, ora, eu não sou tão bom para você, não trato com você com tanta deferência, eu não sou o suficiente para você, mas aquela mulher se sentia incompleta, porque ela não tinha um filho. E principalmente naquela sociedade, meus irmãos, precisamos entender que para a mulher israelita, dentro daquela sociedade, não ter um filho, ou seja, ser estéril, como quase uma maldição que o Senhor tivesse dado a ela. Ser mãe, procriar, era poder cumprir a ordem que Deus deu lá em Gênesis. E isso para ela era muito importante. E nós vamos ver algumas mulheres que também foram estéreis. Quando nós vamos falar de Abraão e Sara, Sara se ri do Senhor quando disse que ela teria um filho. Até porque como ela estava tão avançada de dias, que os dias de suas regras não vinham mais. Então, ou seja, ela não tinha uma condição humana para ser mãe. Mas não há impossível para o nosso Deus. E nós vemos, então, Sara sendo mãe com uma idade muito avançada, mãe de Isaac. Nós podemos ver também a esposa de Isaac, Rebeca. A palavra vai nos falar que Isaac orou por Rebeca porque ela não podia ter filhos. E aí, quando ela tem filhos, ela tem um casal de gêmeos. Também o nosso Deus fazendo o impossível. Podemos também falar sobre Raquel, mulher de Jacó. Estamos falando dos patriarcas. Só que Raquel, infelizmente, em vez de confiar no Senhor, tentou comprar as mandrágoras da sua irmã Lia, que eram para poder tentar engravidar, e ela acaba engravidando, não confiando na mão do Senhor, não pedindo ao Senhor, mostrando uma forma equivocada de começar a sua maternidade. Mas não poderíamos terminar esse rol sem falar de Maria. Maria era estéril? Não, ela não era estéril, mas ela era virgem e se encontrava na casa de seus pais. E ela então recebe a visita do santo anjo, mostrando que ela iria engravidar daquele que todo o povo de Israel esperava, do Messias. E aquela jovem, ela sabendo que todas as mulheres gostariam de ter aquele privilégio que foi dado a ela, ela se coloca nas mãos do Senhor para se entregar à maternidade. Mas voltando a Ana, ela não tinha filhos. E é no momento que Eucana vai com a sua família a Jerusalém para poder adorar no templo, ela, quando eles sobem, ela é tomada como uma mulher bêbada pelo sacerdote Eli. Eli estava andando pelo local que era do tabernáculo, né, e vê aquela mulher só balbuciando. E chega perto dela, olha, por que você está se entregando ao vinho a uma hora dessa? E ela vai dizer, não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada, que está aqui declarando, derramando o seu coração nas mãos de Deus. E o pedido dela é que ela tivesse um filho. Mas ela, naquele momento, promete que se tivesse aquele filho, ela devolveria esse filho ao Senhor. Então, o sacerdote Eli, vendo que aquela mulher estava com o coração angustiado, vendo o desejo dela, ele fala que o Senhor atenda a sua petição.
Aquela mulher então se transforma. Aquela mulher não estava grávida naquele momento, mas suas lágrimas cessam, a sua tristeza acaba e a alegria que tem só aqueles que estão na presença de Deus podem ter, toma o seu coração. E passa-se o tempo e ela engravida. Ela então, durante os primeiros 3 anos, cuida de seu filho. E essa oração é o momento que ela vai entregar o seu filho com 3 anos. Quantas irmãs aqui fariam isso? Para que ele fosse criado na casa do Senhor, na presença do Senhor, conforme ela tinha prometido. E nesse momento que ela volta e mostra para o sacerdote Eli, aquele menino, que era fruto daquela oração que eles fizeram juntos, ela entrega para ele e se alegra de tal forma que ela fala essa oração. Dessa forma, meus irmãos, nós precisamos olhar para essa mulher e ver que ela sim entendeu o seu chamado. Ela entendeu o chamado que Deus fez à vida dela. E é esse tema que eu proponho para essa noite, que nós possamos entender o chamado de Deus para as nossas vidas. O primeiro ponto, meus irmãos, que eu gostaria de dizer sobre isso é que entender o chamado de Deus é se alegrar nele. Meus irmãos, quando olhamos o versículo de número 1 desse texto, ela vai começar assim: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força, ela que se sentia abalada, agora com o filho nas suas mãos, diz: a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos. Se lembra que eu falei que Penina estava cada vez mais caçoando dela, perseguindo, porque ela não tem filhos? Agora as palavras de Penina não podem mais alcançá-la. E ela diz: porquanto me alegro na tua salvação. Meus irmãos, Provérbios capítulo 15, versículo de número 13, nos diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com tristeza do coração o espírito se abate. Aquela mulher um dia esteve abatida, mas desde que ela entregou a sua petição ao Senhor, sabendo que o Senhor era justo, que o Senhor era bom, que o Senhor era o Deus do impossível, que podia atendê-la, se fosse assim a sua vontade, aquela mulher se alegra. E agora, com seu filho entregando para Deus novamente, ela está muito feliz. E mesmo entregando o seu filho, ela tem uma paz no coração que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nos fala a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, versículo de número 7, demonstrando que a nossa vida está alinhada à vontade do Senhor. O que pode trazer alegria a uma mãe ao criar o seu filho não é vê-lo com saúde, não é vê-lo ao seu lado, não é vê-lo daquilo que o nosso coração se enche, mas é ter a certeza que os nossos filhos são do Senhor. Isso é que alegra o coração de uma mãe. Se não é isso que alegra o coração de uma mãe, deveria ser. Porque é dessa forma, meus irmãos, que nós vamos ter paz. Porque muitas vezes nós queremos muitas coisas, mas a pergunta é se é isso que nós queremos, é a vontade do Senhor. Nossos filhos não são nossos, nossos filhos são de Deus. Eles seguem direções conforme a vontade do Senhor, porque a palavra nos garante, como nos diz no Salmo 139, que antes que nossos dias existissem, eles já estão determinados pelos nossos pais? Não, por Deus. E é dessa forma, meus irmãos, que o nosso coração deve se regozijar no Senhor pelo fato de podermos ser pais e nesse momento tão especial de vocês serem mães. Essa é a alegria que o Senhor deve trazer para as suas vidas. Porque a alegria dela, e aqui ela vai falar logo no final do versículo, porque se alegra na tua salvação, nós podemos entender que ela está tendo um ato de visão messiânica, pensando à frente ou pensando naquele momento, porque ela foi redimida, porque ela saiu do opróbrio, porque ela ali naquele momento, ela recebeu o seu filho e pode se alegrar no Senhor.
a cada uma daqui das irmãs que são mães, e aqui eu vejo várias, se alegrem no Senhor, porque é um privilégio que o Senhor deu a vocês. Nós, se tivéssemos que ficar grávidos, homens, não íamos aguentar o que vocês aguentam. Tenho a certeza disso. O Senhor é tão sábio, né, que deu a força necessária para vocês. Sabíamos que a força das mães é algo que excede qualquer entendimento. Uma mãe briga, luta pelos seus filhos. Nós temos relatos, né, que nos mostram mães entrando em jaulas de leões para poder salvar seus filhos. Mães que levantaram um carro com uma mão para poder tirar seus filhos de debaixo de uma roda. Essa é a força, essa é a certeza que vocês têm como mães nessa alegria. E mesmo nos momentos mais difíceis, a vontade do Senhor é sobre as nossas vidas. Mas nós, como filhos, sempre buscamos o colo da mãe. E hoje eu brinquei com alguns marmanjos, alguns irmãos que aqui estavam, né, que eu falei assim, ó, leva para sua esposa o bombom. Né? Mas aí um falou assim, mas eu não sou filho dela. Eu falei assim, fica doente, para ver se você não corre para o colo da sua esposa e fica que nem que fosse uma criança. Não é verdade? Só as mães e esposas que aqui estão sabem disso. Sabemos, minhas irmãs, que falar dessa alegria não é sempre fácil. Porque criar filhos não é fácil, nos traz desafios. Mas quando nós entendemos que nossos filhos são do Senhor, nós precisamos nos alegrar. Filipenses capítulo 4, versículo de número 4, vai nos dizer, alegrai-vos no Senhor, outra vez alegrai-vos. E logo no versículo 5 ele vai dizer o motivo dessa alegria. O motivo dessa alegria é porque perto está o Senhor. A certeza que o Senhor está conosco em cada desafio que vocês como mãe têm a cada dia com seus filhos, vai trazer paz se vocês entenderem que aquele que é poderoso, aquele que não poupou nem o seu filho amado, fez que ele se fizesse carne para morrer por nós, cuida de nós a cada momento. Por isso saiba que o Senhor não dorme nem dormita o guarda do Senhor. A partir do momento que nós entendemos que precisamos estar alegres para podermos entender o chamado de Deus para as nossas vidas, eu passo a um segundo passo. Passo para o segundo passo, ficou horrível, né, gente? Mas vocês entenderam, né? Passamos então a pensar num outro ponto, que é o seguinte: entender o chamado de Deus é reconhecer a sua soberania. E aí eu falo do versículo de número 2. Olha a leitura dele. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Luiz Berkoff, um teólogo, vai falar sobre a soberania de Deus. Ele vai dizer o seguinte: a teologia reformada calvinista dá ênfase à soberania de Deus, em virtude da qual ele determinou soberanamente, desde toda a eternidade, tudo quanto há de suceder e executa a sua soberana vontade com a criação toda, natural e espiritual, de conformidade com o seu plano predeterminado. Isso está em plena harmonia com Paulo, quando ele diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Meus irmãos, se eu quiser aumentar um dia na minha vida, eu não tenho essa possibilidade, porque todos os meus dias estão contados nas mãos do meu Deus. Ele cuida de nós. Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas criadas, porque Ele é Deus sobre céus e terra. Dessa forma, meus irmãos, nós precisamos nos submeter à sua vontade. Por isso, meus irmãos, é que Ana, nesse versículo, primeiramente, reconhece a santidade de Deus. Entender a santidade de Deus é entender que não há variação em Deus. Ele ama o bem e odeia o mal. Essa é a santidade do Senhor. A santidade é a retidão e integridade da natureza divina, em que Ele opera de forma apropriada a sua própria excelência.
Senhor não aceita nada menos do que a perfeição. Não há como ter pecado perante o Senhor. Porque se fosse dessa forma, meus irmãos, ele não seria santo. E dessa forma, então, é que o Senhor age. E por isso ele enviou o seu Filho amado, para que pudesse morrer em nosso lugar, pela sua soberania, pela sua majestade. E Ana reconhece isso. Ana também vai reconhecer nesse versículo, meus irmãos, que não há outro além de Deus. Louvado seja Deus por isso, por essa certeza que Ele mesmo coloca em nosso coração, que nós adoramos a um Deus único, que subsiste na figura do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Ele é o único Deus sobre todas as coisas, não há outro Deus. Ana também reconhece que Ele é a nossa rocha. Se vocês lembrarem, há uma passagem muito significativa em Mateus capítulo 7, do versículo 24 a 27, quando Jesus vai nos falar da rocha. E ele vai começar o texto dizendo assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, e ele vai dizer que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio o mar e não pôde derribar. Mas aquele homem que conhece a palavra de Deus e não as pratica, ou não conhece a palavra de Deus, é semelhante ao homem que constrói a sua casa na areia. Porque vem o vento, vem o mar e aquela casa será destruída. Quando nós nos firmamos e reconhecemos a soberania de Deus sobre as nossas vidas, como Ana vai fazer nessa oração, nós percebemos claramente como Deus age, nos protegendo, guardando e nos dando a direção. E aí, nós, quando reconhecemos a soberania de Deus, se reconhecemos que há algo sobre as nossas vidas, a primeira atitude que nós precisamos ter é de humildade. E olha o que Ana fala no versículo de número 3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Ora, como eu posso falar palavras arrogantes se eu tenho um Deus todo-poderoso sobre a minha vida? Se eu dependo dele para que as coisas aconteçam, que eu sei que nem um fio de cabelo caiga da minha cabeça, sem que ele saiba ou permita. E dessa forma, meus irmãos, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É essa certeza que nós precisamos ter. E quando nós reconhecemos a soberania de Deus, necessitamos entender, como já tinha falado antes, que a nossa vida e a vida de nossos filhos não nos pertence, mas pertence a um Deus soberano. E esse Deus soberano, meus irmãos, nós percebemos, e aí eu não vou ler todos, mas eu queria falar do versículo 4 ao versículo de número 8, onde nós percebemos claramente que o Senhor é tão poderoso que Ele é que determina as nossas vidas. Olha o que o texto fala: aqueles que eram fortes, que estavam prontos para a guerra, agora são fracos. E aqueles que eram fracos, agora têm a força necessária. Aqueles que um dia foram fartos, porque tinham tudo, hoje não tem mais nada. Aquela que era estéril, hoje é mãe de filhos. E aquela que teve vigor e teve muitos filhos, agora pode não gerar mais. O que mudou na vida deles? A vontade do Senhor, que é soberana sobre todas as coisas. Versículo 6, se nós olharmos, ele fala assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Vê, ele empobrece aquele que era rico, e aquele que era pobre, ele enriquece. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que cuida dos nossos filhos. Esse é o Deus que hoje pode mostrar que nossos filhos estão longe dele, mas que ele pode poderosamente, sendo o Deus do impossível, trazer novamente eles à presença dele. Porque uma vez salvo para sempre. Essa é uma certeza que nós precisamos ter. E é por isso que em Romanos, no capítulo 9, versículo 19 a 21, está escrito assim: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda?
Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer vasos para a honra e outro para a desonra? E o texto continua. Capítulo 9 é muito especial, porque nos fala sobre a soberania de Deus. E é isso que nós vemos acontecendo, do versículo de número 4 ao versículo de número 8, mostrando que o Senhor é soberano. Por isso, minhas irmãs, o nosso papel como pais e mães, mas eu sei que dói mais ao coração de uma mãe, é colocar os seus filhos na presença de Deus em oração, sabendo que é Ele que cuida dos nossos filhos, sabendo que Ele é que muda o coração. Se lembra do filho pródigo? O filho pródigo tinha tudo na casa do pai, pede a sua parte da herança, parte para um lugar e gasta aquele dinheiro todo de forma dissoluta. Depois, daquele lugar vem fome. E ele, para não morrer de fome, vai trabalhar numa fazenda de porcos. Um israelita, um hebreu trabalhando com um animal que ele não podia comer. E ele ali naquele local teve vontade de comer da comida que davam para os porcos. Tal a fome que ele estava. E ele então lembra que os servos de seu pai tinham alimento. E ele volta dizendo: olha, não sou mais digno de ser chamado de filho, mas quero ser tratado como servo. E o pai, quando vê, coloca uma roupa nova nele, coloca um anel, manda matar um animal para que pudesse fazer uma festa, porque aquele filho que estava perdido voltou. Então nós servimos a um Deus do impossível. Nosso Deus cuida de nossos filhos a cada momento. Cabe a nós estarmos em oração, mostrando eles a palavra, e o mais o Senhor o fará. Essa é a certeza que precisamos ter em nossa vida, porque aquilo que realmente nós precisamos fazer é instruir os nossos filhos. A palavra em Provérbios capítulo 13, 24 diz assim: o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Nossa obrigação é de orientar, mas o Senhor sabe para que propósito os nossos filhos foram criados. E precisamos então, dessa forma, meus irmãos, estarmos alegres no Senhor e confiarmos na sua soberania. E para finalizarmos, entender o chamado de Deus é ter a certeza da salvação em Jesus Cristo. Olha o versículo de número 9 e versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força, mostrando que a salvação depende de Deus, não daquilo que eu faço, mas saber que eu fui separado por Deus antes da fundação do mundo, ser um dos seus santos. Se lembra que no versículo 1 ela vai falar sobre a santidade de Deus? Aqui ela vai nos mostrar que Ele é que nos faz santos. E continua no versículo de número 10: os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. Ungido é um título messiânico, mas é a primeira vez no Antigo Testamento que esse título é utilizado por uma pessoa. É a primeira vez que a Bíblia vai registrar esse título. Essa mulher não está orando dos seus lábios, ela está orando pelo Senhor, guiada pelo Espírito Santo, para reconhecer que havia um rei. Naquela época, Israel não tinha rei, tinha um juiz, Samuel. Perdão, estamos um pouquinho antes. Aí Samuel ainda não era, porque na realidade Samuel era um bebê de 3 anos. Ele viria a ser o juiz de Israel, mas naquele momento não havia reis naquela terra. Então o rei que ela está dizendo não é um rei humano, é um rei espiritual. Ela está olhando para Jesus Cristo, mostrando que o Senhor é que nos dá a salvação. E dessa forma, Ana expressa a sua esperança numa salvação futura. Se lembra a história dela? Ela teve um desespero lá atrás. Ela confiou no Senhor
e orou. Pediu um filho e entendeu que ele daria. Depois ela se alegrou por já ter aquele filho nos seus braços. Mas ela olha para o futuro e vê o poder de Deus sobre as nossas vidas. Um poder que nós já conhecemos, porque confessamos com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor e fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que nós apresentamos para os nossos filhos, para que o Espírito Santo também haja. Lembro nesse momento de uma mãe em especial. Me lembro da Mônica, lembrei o nome dela. Mônica, mãe de Agostinho de Hipona. Essa mulher se converteu, era cristã, e durante 40 anos ela orou pela conversão do seu filho. Talvez o nome não seja tão conhecido para vocês, mas a Igreja Católica Apostólica Romana vai chamar de Santo Agostinho. Um homem que se converteu e muito do que Paulo escreveu, ele converteu de uma tal forma teológica para que nós pudéssemos ter hoje estruturado as doutrinas que nós apresentamos para vocês deste púlpito. Um homem que foi muito usado por Deus. Um homem que viveu uma vida devassa durante 40 anos. 40 anos aquela mãe orou por ele. E depois de 40 anos, esse homem foi muito usado por Deus. Por isso, não esqueçam que a salvação vem do Senhor, o Deus do impossível. Precisamos lembrar do ladrão na cruz. Naquele último momento, enquanto um estava ali praguejando, falando, se tu é realmente o Cristo, desce e salva a ti mesmo. O outro, olha, nós estamos aqui porque nós pecamos, porque nós somos ladrões. Esse não fez nada. Senhor, quando chegares no teu reino, lembra-te de mim. E a resposta de Jesus é dizer, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Por isso, não devemos perder nunca a esperança. Mônica não perdeu a esperança. E eu conheço muitas mães que estão orando por anos e anos. E muitas vezes parece que a salvação de seus filhos não vai chegar. Se ele for de Deus, vai chegar. Porque Deus age no momento correto. Por isso não precisamos estar como Ana, expressando cada vez mais a nossa confiança no cuidado de Deus. Por isso que a nossa parte é que nós precisamos fazer. Provérbios, capítulo 16, versículo 20, vai dizer que o que atenta para o ensino, acha o bem, e que confia no Senhor, esse é feliz. Para podermos ser alegres no Senhor, nós precisamos confiar nele. E Provérbios, capítulo 1, versículo de 8 a 9, vai dizer assim, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução da sua mãe. Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Quantos de nós, hoje, já com uma certa idade, lembramos de palavras, de frases, de ensinamento de nossas mães e que hoje repassamos para os nossos filhos? É uma maravilha podermos ter pais e mães que cuidaram de nós nas suas limitações, porque só podemos oferecer para os nossos filhos aquilo que nós temos, mas sempre desejando cada vez mais para eles, desejando que eles possam ser pais melhores do que nós somos, mães melhores que as irmãs são. Esse é o desejo que tem que estar no nosso coração, porque sabemos que a perfeição não existe. Não se cobrem isso, porque não depende de nós. Se nós estamos fazendo a nossa parte, que é ensinar a palavra de Deus, depende da ação do Espírito Santo, depende de nossos filhos utilizarem o seu livre agir para seguir o caminho do Senhor. E não podemos nunca nos esquecer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nos fala a palavra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. É esse amor que nós precisamos mostrar para os nossos filhos. E o mais, Deus fará. Nossa obrigação é mostrar o caminho, mas a conversão é pelo Espírito Santo. E concluindo, meus irmãos, entendemos que o chamado de Deus em nossas vidas, quando cumprimos a nossa missão
com alegria, reconhecendo a soberania de Deus e colocamos a nossa esperança na salvação em Cristo, é cumprir o chamado que Deus nos confiou. Que Deus confiou a vocês, irmãs, que têm feito o seu papel e por isso nós louvamos por suas vidas. A oração de Ana, minhas irmãs, é um louvor de uma mãe que, apesar de tudo que passou, reconhece a soberania e o cuidado de Deus em sua vida, mesmo sabendo que deveria criar seu filho para Deus e não para ela. Olha o versículo de número 11 para nós podermos fechar. Diz assim: então Eucana foi se arramar à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Uma pequena criança recém-desmamada foi deixada, não abandonada, não por falta de amor, mas para servir ao próprio Deus vivo. E nós depois se nós olharmos a história de Samuel, vamos ver como Deus usou Samuel para a sua palavra. Quando o sacerdote Eli tinha falhado em criar seus filhos, né? Ele pequeno servindo perante o sacerdote Eli, vai ser chamado Samuel, Samuel, e ele acordava assim na noite, ia correndo para falar com o sacerdote Eli, falando assim: o senhor me chamou? O senhor me chamou sim, eu estou aqui para te ajudar. E por 2 vezes ele fez isso, até que o próprio sacerdote Eli percebeu que Samuel estava falando com o Senhor. E aí o sacerdote Eli, que já não ouvia mais a voz do Senhor pelos seus pecados, por não ter instruído os seus filhos conforme a palavra de Deus, ele explica ao pequeno Samuel: quando você ouvir essa voz, responda assim: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E aí Deus começa a usar Samuel para a sua palavra. Samuel foi aquele que ungiu o primeiro rei, Saul, para Israel. Foi aquele que também ungiu o rei Davi. E foi grandemente usado por Deus. A minha oração nesse momento é que nós possamos entender o nosso chamado. Que cada uma das mães que aqui estão entendam o seu chamado. E que, quem sabe, de nossos filhos, quantos serão usados pelo Senhor da forma que aprove a Ele. E é essa certeza que nós precisamos ter no nosso coração. Servindo com alegria, na certeza que Deus cuida de nós. Na certeza da soberania de Deus sobre as nossas vidas e as vidas de nossos filhos. Também sabendo e crendo na salvação em Cristo Jesus. E dessa forma, minhas irmãs, eu queria orar com vocês. Eu queria pedir que todas as irmãs que são mães se levantassem, ficassem de pé nesse momento, para que nós possamos orar pela vida e ministério de vocês. Pai amado, nós queremos te glorificar. Agradecidos, ó Deus, pela sua misericórdia, graça, poder e majestade. Agradecidos, Senhor, porque podemos aprender um pouco mais da tua palavra, através desse texto tão maravilhoso que tu colocaste no coração da tua serva Ana. Obrigado, Deus, porque ela entendeu, Senhor, que é necessário te servir, respondeu ao teu chamado com alegria. Pai, da mesma forma, olha a vida dessas irmãs que aqui estão, para que elas também, Senhor, entendam o teu chamado, a vida delas para criar seus filhos em alegria, confiando em ti, Senhor, e tendo a paz que excede todo entendimento. Da mesma forma, Pai, que Ana entendeu a sua soberania e que tu agiste, Senhor, poderosamente conforme a tua vontade. Que essas mães que aqui estão, Senhor, também entendam da mesma forma e tenham a certeza em seus corações que tu és o Deus soberano sobre todas as coisas e que tu tem cuidado de nós e dos nossos filhos a cada momento. Pai amado, também que essas mães tenham a certeza da salvação de seus filhos, porque sabemos, Senhor, que nós não criamos nossos filhos para povoar o inferno, mas para poderem te servir eternamente, estando na tua presença, reconhecendo a tua soberania e majestade. Por isso, Senhor Deus, eu coloco as vidas dos filhos dessa casa, Senhor, dessas mães, nas tuas mãos, ó Pai. Cuida deles, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que eles necessitam, onde eles estão nesse momento. Mas eu sei, Senhor, que tu és o Deus do impossível, o Deus todo-poderoso. Por isso, age, ó Pai, poderosamente na vida deles. É o que eu te peço e agradeço desde já, fiado no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor.